Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Galão da Massa para esse confronto de logo mais. Então, a gente vai trazer aqui tudo sobre a preparação do nosso Galo para esse confronto e também a gente traz um corte aí da Itatiaia com o Cláudio Rezende falando sim a provável escalação do nosso Galão. Então, tem muita informação do nosso Galo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Em Belo Horizonte também o bicho vai pegar, mais um clássico da rodada. Está chegando a hora do último clássico do ano aqui em Minas Gerais e Atlético e Cruzeiro chegam para esta decisão, pode-se dizer assim, com problemas de cada lado. Começando pelo Galo, que Sampaoli tem cerca de 9 desfalques para essa partida. Não poderá contar com o Lianco, que rompeu o tendão de Aquiles na partida da última rodada contra o Sport. Não pode contar também com o Igor Gomes e Vitor Hugo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e vai ter gente jogando no sacrifício. A informação de bastidores é que Ivan Roman, zagueiro jovem do Atlético de apenas 18 anos, ele estava com a seleção chilena quando teve uma lesão na mão. Ele foi reavaliado agora pelo DM do Atlético e, a expectativa é que ele possa jogar contra o Cruzeiro no sacrifício com a proteção nessa sua mão que está machucada. Isso porque Sampaoli gosta de jogar com uma trinca de defensores, mas ele tem somente 3 zagueiros. Juan Tressoldi, que estreou contra o Sport, o Ivan Roman, que está aí no sacrifício, e o jovem Vitão, de apenas 17 anos, que é cria da base do Galo. Já o Cruzeiro também tem um problema. Fabrício Bruno, zagueiro importantíssimo para o elenco celeste, não poderá jogar essa partida, estava com a seleção brasileira do outro lado do mundo e por conta de toda essa logística aí de retorno do Fabrício Bruno, ele vai ficar de fora desse clássico. O Cruzeiro também quer encerrar essa sequência ruim pelo Campeonato Brasileiro. Nas últimas 3 rodadas, teve uma derrota contra o Vasco da Gama e 2 empates. Contra Flamengo, dentro do Maracanã, aí sim um baita resultado, mas empatou dentro de casa contra o Lanterna Sport. E por isso, vai ter que recuperar os pontos perdidos diante do rival na Arena MRV. Vamos falar agora do clássico lá em Minas Gerais. Tem Galo e Cruzeiro. O Galo sofrendo com muitos desfalques e o Cruzeiro querendo manter o bom retrospecto na casa do rival. No último clássico do ano, o principal destaque vai para os desfalques na zaga. Atlético e Cruzeiro entram em campo sem seus principais defensores. Do lado do mandante, a situação é crítica. De 5 zagueiros no elenco principal, 4 não têm condições plenas de jogo. Lianco só volta na próxima temporada, Júnior Alonso está com a seleção do Paraguai, Vitor Hugo está suspenso e Ivan Roman fraturou o pulso enquanto estava com a seleção do Chile. A recomendação é de cirurgia, mas o jogador pode ir para o sacrifício diante do maior rival. Sem opções, o zagueiro Vitão, de apenas 17 anos, pode fazer sua estreia no maior desafio da carreira. Do outro lado, o problema é menor. O Cruzeiro não vai poder contar com Fabrício Bruno, que está com a seleção e não volta a tempo da partida. João Marcelo e Jonathan Jesus aparecem como opção no setor. Além dele, Sinisterra e Fagner seguem no DM do Cabuloso. É a 5ª vez que as equipes se enfrentam na Arena MRV. E se o Galo tem a torcida única como vantagem, o Cruzeiro tem o histórico. Venceu 3, empatou 1 e só sofreu uma derrota na casa do maior rival. Desde a chegada de Leonardo Jardim, a equipe celeste não sabe o que é perder clássico e nem ao menos sofrer gols. São 3 jogos com 2 vitórias e 1 empate, 4 gols marcados e nenhum sofrido. Além disso, as 2 equipes vivem momentos bem diferentes. Enquanto o Cruzeiro está na ponta da tabela, colado a Flamengo e Palmeiras, o Galo luta para se afastar do Z4 da competição. Lembrando que essa partida acontece amanhã às 9h30 na Arena MRV. É proibida a presença de torcedores cruzeirenses no entorno do estádio e também na sede das torcidas organizadas. Ô Zupa, o Galo só venceu o Cruzeiro jogando na Arena MRV uma vez. Isso pesa para a partida? Em termos de atmosfera, Acho que o principal problema do Galo não é o retrospecto.
é a realidade. É a realidade. A galera até brinca, o torcedor brinca, né? Que a Arena MRV é a Arena Meu Rival Venceu. É parte da brincadeira entre os torcedores. Mas o principal problema do Galo é que o time, a temporada é muito ruim, o trabalho é incipiente, é um trabalho novo do Jorge Sampaoli e que demora para ter aderência, né? O time demora para responder. Teve a convincente e importantíssima, urgente vitória sobre o Sport na última rodada, mas é isso, né? O Galo, antes da data FIFA, teve o duelo contra o pior time do campeonato e teve a data FIFA para se preparar para enfrentar o seu maior rival, que é um dos melhores times do campeonato. Então, acho que o jogo de amanhã, a gente vai ter uma noção melhor, uma noção maior do nível de evolução do trabalho do Sampaoli do que a vitória sobre o Sport, que era quase que uma obrigação do Galo pela urgência de tabela e pela diferença entre os times. São muitos desfalques, são poucos jogadores de fato respondendo ao que o time precisa que seja respondido. Então, é um Galo com muitos problemas defensivos, então, né? A Nath falou aí, Vitor Hugo e o menino Vitão, talvez jogando como dupla totalmente desentrosada contra um ataque tão fatal, tão letal como é o do Cruzeiro. O Galo tem muitos pontos a serem resolvidos dentro desse time, desse jogo. A ver se o Clássico traz algo de anímico para o Galo superar as barreiras, né? Mas é um cenário de muita desconfiança, compreensível desconfiança para o Galo. Semana que vem tem Sul-Americana, hein? Semana que vem o Galo vai a Quito enfrentar o Independente Del Valle, jogo de ida da semifinal, confronto bem complicado. No clima do Clássico, destacando o Galo Atlético aqui no apito final, Cláudio Rezende. Um abraço aqui no apito final da Itatiaia, coração atleticano batendo forte. O lado atleticano, o lado alvinegro do Clássico. Técnico Jorge Sampaoli fechou a preparação hoje pela manhã, juntamente com os seus jogadores. Ele teve muito trabalho para montar a estratégia. É um time inteiro de desfalques que o Atlético tem para o compromisso na Arena MRV contra o seu principal rival. São jogadores lesionados, suspensos, atletas servindo seleções, data FIFA e principalmente na defesa e no ataque. São interrogações que o Sampaoli vai levando esse mistério aí pro vestiário até para confundir o técnico Leonardo Jardim do Cruzeiro. Hulk, que é ao lado de Diego Tardelli, o artilheiro do Clássico no século, vai começar jogando. Nas últimas partidas ele vem normalmente saindo do banco de reservas, formando dupla o Rony, recuperado de um edema muscular. O Atlético deixa essa interrogação. Se o Rony está 100%, vai para o jogo. Ao lado do Dudu, deve ser a dupla de ataque. E na defesa, o Ivan Roman. Se jogar, vai com uma proteção na mão esquerda. Ele foi cortado da seleção chilena, mas com ausências importantes na zaga, ele pode ir para o jogo. Logicamente, se tiver confiante de que possa atuar sem nenhum problema, o Ivan Roman aí formava a dupla ali de zaga com o Juan, ainda tendo a proteção do Saravia. É um esboço de Galo para o Clássico. Dali Rezende, pro ataque, caminha aí pro Hulk começar no banco. Um ataque com Rony e Dudu. É um esboço de Galo para o Clássico. Dali Rezende, pro ataque, caminha aí pro Hulk começar no banco. Um ataque com Rony e Dudu. Caminha para ser a formação principal do ataque do Galo no Clássico de amanhã, Vini. Hugo, se a gente analisar a história, o poder de decisão do Hulk, é estranho, né? Ver o Hulk no banco contra o Cruzeiro que é a maior vítima da carreira do Hulk. Mas, se a gente analisar apenas o momento, e eu acho que o Sampaoli está levando isso em consideração, não é nenhum absurdo o Hulk começar no banco, porque a fase dele é ruim, o time se encaixou melhor sem a presença do Hulk, porque fica um ataque com mais intensidade e mais movimentação nesse momento. Por mais que o Rony não inspire tanta confiança, é um jogador que perde muitos gols, ainda, né? Não caiu nas graças da torcida, mas ele tem alguns aspectos que ele leva vantagem, que é a pressão na saída de bola do adversário, é correria, é um jogo de muita entrega e nisso o Rony ele tem essa vantagem. Mas o Hulk eu acho que vai participar do jogo. Se ele não começar, nem entra no segundo tempo. É um jogador que você não pode abrir mão dele para uma partida desse tamanho, né? Desse peso. Uma bola parada ele pode resolver, por mais que a fase seja ruim, o Hulk a gente tem que respeitar e levar em consideração que ele é o melhor jogador tecnicamente, não no momento, mas tecnicamente ele é o melhor jogador do Atlético. Então abrir mão totalmente dele, eu acho que é impensável. E o Dudu?
no ataque também. Um jogador que ainda caminha para uma evolução maior, né? Dudu fez uma boa partida contra o Sport, no posicionamento atuando pelo lado esquerdo, e aí ele conseguiu criar boas oportunidades, tendo o Arana como meia pela esquerda. Em 2020 o São Paulo usava muito Keno e Arana. O Arana por dentro, o Keno mais aberto pela esquerda. E agora ele está tentando encontrar esse posicionamento com Dudu e Arana. É pouco ainda, até porque o Arana vinha mal, fez um bom jogo também contra o Sport. E o Dudu, tecnicamente, também é indiscutível. O que ele precisa entregar mais é intensidade. Nesse jogo contra o Sport, ele evoluiu nesse aspecto também. Então, o São Paulo, aos poucos, vai tentando recuperar peças que estavam esquecidas, que estavam mal. É missão, né, do São Paulo tentar recuperar esses atletas para que, coletivamente, também o Atlético volte a funcionar bem. No setor defensivo não tem muito o que fazer o São Paulo, né? Trabalha com o que tem à disposição. O Ivan Roman e o Juan na zaga. Se o Ivan Roman realmente tiver condição de jogo, a escalação do Atlético passa muito pelo Ivan Roman, porque se ele jogar, aí eu acho que não tem muita dúvida. Vai jogar o Saravia, que está acostumado a fazer essa função de terceiro zagueiro pela direita, Ivan Roman, Juan, e quando o Atlético perde a bola, o Arana volta para fechar como lateral. E com isso, Fausto Vera joga como volante. O Atlético também tem poucas opções, joga o Fausto Vera, imagino que o Gabriel Menino como segundo volante, aí o Scarpa aberto pela direita, o Bernard sendo esse meia, e lá na frente a gente já falou, né, o Dudu e o Rony. E é uma zaga, Hugo, que tem muitos problemas, porque o Atlético já não tem o Lianco, já não tem o Alonso, e nesse momento, já falei isso aqui algumas vezes, o melhor zagueiro do Atlético tem sido o Vitor Hugo, que está suspenso. Então são muitos desfalques. O Galo vai sofrer com essa questão do entrosamento, mas é jogo de superação. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando tudo sobre essa preparação do Galo para esse confronto de logo mais. A gente sabe que vai ser um confronto muito difícil, principalmente pelos desfalques que nós temos, né? Principalmente ali a zaga, bastante desfalcada, principalmente aí pelo Lianco e o Vitor Hugo, que são a nossa dupla de ataque aí. Claro que o São Paulo gosta de botar uma trinca, né? Uma trinca de zaga, falei ataque, desculpa, rapaziada. Mas os principais eram sim o Lianco, o Vitor Hugo. Vitor Hugo, né, fora do jogo pelo terceiro cartão amarelo, e o Lianco a gente já sabe, a lesão grave, mas a gente fica na expectativa, sim, da entrada do menino. Ivan Roman pode sim jogar no sacrifício, mostrando toda a sua vontade de permanecer com uma vaga com esse time do Sampaoli. Rapaziada, lesão na mão, deve colocar aí uma tala, uma coisa para deixar imobilizado, tomar um remedinho para dor e cair para o jogo. Essa é a realidade, porque o Atlético precisa demais dele. Porque não tem zagueiro para colocar. Então, o Sampaoli se superando para fazer essa escalação, que os principais aí, o Vitor Hugo e o Igor Gomes foram, que quebrou demais esse esquema do Sampaoli, que vem dando certo. E aí essa expectativa, né, do menino jogar e como vai ser lá na frente. Como o Cláudio Rezende falou, não acredito que o Hulk venha como titular. Eu acredito sim que ele deve repetir o ataque igual foi contra o Sport, porque é um time mais guerreiro, mais para frente no sentido de intensidade, né? Então deve entrar sim Dudu e Rony como titulares para tentar fazer o máximo aí, machucar essa zaga do Cruzeiro. Se Deus quiser, a gente vai conseguir desenvolver um bom jogo. Claro que vai ser um jogo do sacrifício pelos desfalques, mas o Galo tem sim condição de surpreender o Cruzeiro com o time muito desfalcado, vir com sangue nos olhos, com a faca nos dentes e conseguir uma vitória para cima do Cruzeiro, que, cara, é uma vitória que a gente precisa. A gente precisa de um bom jogo. Se Deus quiser, uma vitória para a gente poder respirar no campeonato, dar uma resposta à massa atleticana que sempre nos apoia, mas tá difícil, né? Claro
que o jogo contra o Mirassol foi bom, contra o Juventude foi bom, faltou o gol. O apagão contra o Fluminense e depois voltou a melhorar contra o Sport. Esse mesmo Sport que empatou contra o Cruzeiro. Então, sim, o trabalho do Sampaoli vem em uma evolução. Agora, para esse jogo, muito desfalcado, o Sampaoli se superando para botar uma equipe muito competitiva, sabendo que é clássico, que vale muito, não vale só os 3 pontos. Dentro da nossa casa, a gente precisa dessa vitória. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe seu like que ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais atleticano. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Sempre fica aqui procurando as matérias e informações do nosso Galo para trazer em primeira mão esse corte, esse compilado de notícias do nosso Galo para você. Valeu, rapaziada. Até mais tarde, se Deus quiser, com uma vitória do nosso Galão da Massa. Um abraço.